Olá, meu irmão, minha irmã, 29º dia, caminhando para o fim das nossas meditações, né? Todo este mês meditando sobre as benditas almas do purgatório, a necessidade de rezar por elas, os motivos e também os meios que podemos utilizar para sufragar, né? Aliviar essas benditas almas. Vamos iniciar então com nossa oração. Neste 29º dia nós vamos falar sobre as aparições. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 29º dia, as aparições. Deus permite que as almas do purgatório retornem à Terra? Um dos amigos de Santo Agostinho, o bispo de Usali, fez-lhe esta pergunta: o que devemos pensar de casos em que pessoas aparecem após a morte, saindo e entrando nas casas como antes? E também sobre os barulhos que ouvimos a certas horas da noite em lugares onde existem corpos enterrados. Quase chego a crer, responde o grande doutor Santo Agostinho, que esse tipo de aparição é frequente e natural para os mortos. Mas se dependesse deles, toda noite me apareceria minha mãe piedosa, que em vida nunca se separou de mim. Me seguiu em terra e mar, até mesmo em países distantes. Mas estou convencido de que o infinito poder divino pode permitir, e às vezes permite, que eles apareçam por razões sábias e que devem ser respeitadas. Ou será que Deus não permitiria que almas queridas, suplicantes e em sofrimento, falem conosco, nos digam suas dores, implorem nossa piedade? De fato, as Escrituras Sagradas, a vida dos santos, a história nos mostram aparições bem estabelecidas em todos os momentos, em todos os países, diante de todo tipo de testemunhas. Sem dúvida, é preciso tomar cuidado com credulidade fácil dessas pessoas que pensam que a todo momento os mortos aparecem e voltam. Tomam como realidade os fantasmas vãos de uma imaginação exaltada pela dor ou pelas memórias. Mas devemos ser cuidadosos ao negar a possibilidade das aparições, pois a razão diz que Deus pode autorizá-las e essa experiência mostra que Ele realmente as autorizou mais de uma vez. São raras, mas possíveis. Por que Deus permite estas aparições? A Escritura Santa nos diz que Samuel, após sua morte, apareceu a Saul para lhe enviar reprovações justas e severas. Da minha parte, não tenho medo de dizer em voz alta que uma das razões mais fortes para que Deus conceda tal permissão aos mortos é, sem dúvida, a ingratidão daqueles que os esquecem na terra e se ocupam enriquecendo-se com seus despojos, deixando-os indefinidamente no purgatório, sem pensar em seu alívio e libertação. Assim, essas pobres almas em geral aparecem para os vivos de uma forma e em uma atitude que incitam a piedade e a comiseração. Muitas vezes, seus rostos estão tristes, chamas os cercam, dão suspiros profundos, choros lamentosos, manifestam reprovações. Às vezes, revelam sua presença por um ruído retumbante, por símbolos extraordinários. É sempre um sinal material que nos surpreende e nos trazem lembranças, instando-nos a orar com mais fervor pela libertação deles. Então, o que a gente percebe? Que essas aparições, elas são permitidas por Deus para que nós rezemos por essas benditas almas. Já desde muito pequeno, né, tem idade, sempre ouvi meus pais, minha mãe principalmente, falando sobre sonhos, né? Se nós sonhamos com alguém que já faleceu, é para que nós possamos rezar por eles.
É aquela pessoa que nós estamos lembrando através do sonho, nos pedindo oração. Mesmo que literalmente ela não esteja pedindo, mas se ela aparece, nossa memória nos levou a ela, é para que nós ofereçamos uma missa, na intenção dela, a gente ofereça a oração. Então, de fato, né, é uma interpretação muito correta, principalmente porque essas almas necessitam. Né? Nós, muitas vezes, como aqui o próprio texto diz, nós nos preocupamos com a herança, nós nos preocupamos com as brigas que a herança gera, né? E ficamos muito presos ao temporal e às coisas que essa pessoa deixou, ou muitas vezes saudade que ela deixou no nosso coração. E esquecemos do mais importante, de continuar amando essas pessoas. E amar é cuidar, amar ainda é querer o bem, amar é não ver aquela pessoa em sofrimento. E por isso mesmo, na fé da igreja, que a igreja nos ensina, nós sabendo que essas almas podem sim estar no purgatório e num fogo que o corpo nenhum jamais sentiu, tamanha dor, nós sabendo disso, deixamos essas almas esquecidas, de fato, Deus pode sim fazer com que elas mesmas venham nos lembrar que precisamos continuar amando-as, precisamos continuar tirando elas da dor, do sofrimento. Ou seja, precisamos continuar cuidando desses entes queridos. E que pela fé, né, principalmente pelo ato de misericórdia que é rezar pelos defuntos, nós podemos também crescer em santidade e um dia não parar nessas chamas. Então Deus mesmo providencia esses meios extraordinários. O próprio Abade ele vai nos dizer que raras vezes isso acontece, né? Raras as vezes, mas basta um relato para já nós, mesmo não tendo experiência com essas visões, essas aparições, nós, ouvindo o relato, já termos essa inclinação misericordiosa, que é aumentar nossas orações, ou, se não rezamos, começar a rezar pelas benditas almas do purgatório. Temos então essa certeza. Deus ele não revela, ele não permite essas aparições simplesmente para a gente ficar inventando historinha de fantasma. Não é isso. E principalmente quem acha aí que conversa com espíritos todos os dias, que vê coisas, aquela casa é mal assombrada, enfim, é muito mais uma artimanha do demônio para nos distrair do que é essencial, que é a caridade em nós, do que necessariamente para rezar por um ente querido. Principalmente se essa casa mal assombrada ela não tem bem uma figura específica, uma pessoa específica para a gente rezar. Né? Até mesmo precisamos nos vigiar com relação a filmes, a histórias, né, fantasiosas aí, e principalmente a ditas visões de outras pessoas, para que a gente se alerte. Qual é o fruto que esse relato, que essas visões está gerando no meu coração, no coração dessas pessoas que estão vendo, né, dizendo que estão vendo essas coisas. O fruto é a conversão, o fruto é o ato de caridade no coração dessas pessoas ou no meu coração. Eu estou de fato me inclinando mais a Deus para recorrer à misericórdia dele para minha alma ou para a alma desses que estão aparecendo, etc. Ou basicamente essas aparições me servem para ficar com medo, ou eu começar a acreditar na linha espiritismo, né? Ou buscar uma conversa com esses mortos, uma conversa que muitas vezes me afasta da fé, né? Qual é o fruto disso? Se for a primeira coisa, ótimo, né? Mesmo que não tenhamos certeza se de fato isso vem de Deus ou não, mas se está me levando à caridade, até o do mal Deus tira o bem, né? Mas se essa última ação, essas últimas ações nossas, de muitas vezes olhar para nós mesmos e muitas vezes ter medo, nos fechar em nós, ou nos fechar numa nova crença que nós mesmos inventamos, isso é mal. Precisamos sim refletir, pôr os pés no chão, pôr nossa fé verdadeiramente no que Jesus revela através da sua igreja e, claro, confiando na misericórdia de Deus, nós buscarmos ser santos e não ficar, acreditando em histórias ou aparições que não nos levam a lugar nenhum. As aparições mesmo de santos, mesmo de almas dos purgatórios, precisam nos levar à conversão, precisam verdadeiramente nos levar à proximidade com Jesus.
Então nós temos um exemplo concreto aqui para a gente podermos reforçar essa meditação. Havia um jovem de família cristã que era bastante fiel às suas práticas de piedade, porém não se dedicava muito a resgatar as almas do purgatório. Ele nunca ou quase nunca orava por seus pais falecidos. Não contente em negligenciar essa devoção, ele começou a convencer os outros a não praticá-la, sob pretexto de uma instituição de caridade melhor. Por que cuidar tanto do destino dos mortos, já que eles têm a garantia de salvação e não podem ofender a Deus nem perdê-lo? Ele também não acreditava em aparições, as ridicularizava. Enfim, isso também é uma linha tênue aqui, né? As pessoas ainda têm fé, elas ainda querem praticar a caridade, mas esse tipo de caridade elas não querem. Esse tipo de fé, que é o que a igreja nos revela, ela não quer acreditar. Isso é algo tênue que muitas vezes nós podemos talvez até nos alimentar disso. Eu não vou em velório não, porque eu tenho medo, mas sou cristão, né? Eu quero o céu. Mas esquecemos da finalidade de ir num velório. Não é você ter medo do defunto. Se você não quer ir num velório porque você se sente mal, ou porque você tem medo do defunto e etc., você já tem que perceber que isso é um egoísmo seu. Eu me passo mal. Ou seja, você não está indo por causa da oração àquele ente, ao consolo dos familiares, né? A obra de misericórdia de enterrar os defuntos, né? A esperança da ressurreição final. Por isso mesmo, nós velamos e cuidamos daquele último sinal da existência daquela pessoa aqui na Terra, né? Ou seja, a gente sempre está olhando para nós, ou de algum modo estamos acreditando numa coisa que não é a fé da igreja, né? Medo do defunto aparecer para nós. De modo nenhum isso pode ser motivo de nos deixar, impedir de ir num velório ou rezar pelos defuntos. Muito pelo contrário, aí que temos que ir, aí que temos que acabar com essa dureza do nosso coração ou dessas ideias vãs, crendo em Deus, indo por caridade, cuidando, né, da nossa fé. Então já ouvi até de pessoas de igreja, religiosas, né, que diz, para que rezar a missa de sétimo dia? Né? E muita interpretação que foi dada. Não, a missa de sétimo dia é para os familiares, é para consolar os familiares, não é porque o defunto, enfim, se já foi para o purgatório, ele vai ter que ficar lá mesmo. Mas esquecem que Deus nos dá como, né, o reinado que ele nos proporciona a partir do nosso batismo, de distribuir as graças que ele mesmo nos concede. Então, suplicar a Deus misericórdia por essas almas é uma graça que Deus mesmo nos dá, nós não podemos abandoná-la, né? Precisamos sim insistir na oração pelo consolo, pelo alívio dessas almas. Nem que seja uma missa de sétimo dia ali, que vai diminuir o mínimo que seja de dor, de sofrimento daquele, ou de tempo, né, no purgatório daquela alma. Oxalá se nós conseguíssemos isso, né? E imagina principalmente uma família que nunca reza pelo ente querido. Poder sim ir numa missa de sétimo dia, isso pode ser um caminho até de conversão. Ainda mais se eu, como cristão, como talvez alguém que representa ali a fé da igreja, que ensina, eu começar a propagar isso. Não é simplesmente para consolar. Não, mas consolar, eu vou lá e abraço na própria casa da pessoa, eu não preciso celebrar uma missa. O santo sacrifício, Cristo se oferecendo, eu unir a família, unir a intenção da comunidade para com aquela alma, né, para o sufrágio daquela alma num sacrifício de Cristo, isso é verdadeiramente um benefício à alma. Muito mais é um consolo momentâneo de 1 hora de missa, e muitas vezes o padre fala ou consola a família só nas palavras finais ali, né, rezando uma Ave Maria por ela. Será mesmo que isso é consolar a família? Muito pelo contrário, o santo sacrifício, além de consolar todos nós, é um benefício extraordinário para essas almas. Temos que ter fé, nós não podemos ser cristãos que ficam acreditando ou escolhendo o que acreditar, né? Para corrigi-lo, Deus permitiu, então, essa pessoa que descrente, né? Deus permitiu que as almas aflitas deixassem sua prisão e lhe aparecessem com formas assustadoras, pois eles as havia causado muito dano. Elas o cercaram em todos os lugares e a todas as horas, proferindo gritos de cortar o coração, aparecendo em visões com fantasmas estranhos, fazer sua alma congelar de medo e não o deixando descansar nem de dia nem de noite. Os meios foram eficazes, o jovem mudou completamente sua conduta e sua linguagem. Ele deixou o mundo e entrou na ordem de São Domingos.
tornando-se sacerdote. Ele dedicou às almas do purgatório um culto tão eloquente que inspirou em muitos o desejo de aliviá-las e até ganhou o nome de o advogado dos mortos. Ele era mesmo. Nunca ouvimos razões tão fortes, tão convincentes, tão numerosas como as que saíam de sua boca, para provar que a caridade mais eminente que se pode exercer neste mundo pelo próximo é orar pelos falecidos. Ele morreu no odor da santidade, e sua alma, sem dúvida, voou para o céu, perto daquelas almas que ele mesmo havia libertado por seus votos. Imitemos um exemplo tão bom de caridade. Caridade, meus irmãos, precisamos buscar isso. Primeiro, crer, a fé, né, é o primeiro meio proporcional para alcançarmos Deus. É crendo. Eu preciso reafirmar, eu creio. Eu creio que Deus me dá a possibilidade de rezar pelas almas. Né? E Deus é misericordioso a ponto de me unir à sua intercessão. Ele me pede para que eu rogue pelos irmãos. Né? E eu sei, pela fé, que nós muitas vezes morremos em estado de graça, mas não unidos totalmente a Deus, amando Deus sobre todas as coisas. E por causa disso, eu, pela fé, creio, espero na misericórdia de Deus. Por isso eu oro, por isso eu recorro aos sacramentos, à Santa Missa, às indulgências e busco a caridade. Alcanço, através de um ato concreto da minha vida, essa obra de caridade, que é rezar, que é oferecer uma indulgência, que é de fato olhar e se preocupar, cuidar dos entes queridos. Então precisamos percorrer esse caminho, mas tudo começa lá na fé. Não podemos perder nossa fé, ou não podemos colocar a fé como algo que está numa prateleira que nós podemos escolher os dogmas, os pontos que nós queremos crer, né? Que possamos crer verdadeiramente na fé da igreja. Façamos nossa oração final com essa certeza. Nós não podemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, não rezar pelas almas do purgatório. Precisamos, sim, cumprir essa missão que Jesus mesmo nos dá, né? Que é a possibilidade de sufragar, de aliviar as almas do purgatório. Façamos nossa oração. Meu Deus, Tu és poderoso e bom, o suficiente para nos enviar mensageiros extraordinários, para nos lembrar da memória e das necessidades da igreja sofredora. Tu queres que nós o ajudemos. Sê auspicioso, Senhor. Chama teus filhos para a morada eterna e deixe a luz que nunca se apaga brilhar sobre cada uma destas almas. Que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.